Meu nome é Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. Hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante. 3 unções. As 3 unções que Davi recebeu. 3 unções reais. Davi foi o único rei de Israel que recebeu 3 unções na sua vida. A primeira unção ele recebe na casa de seu pai, a segunda unção ele recebe como rei da tribo de Judá e a terceira unção ele recebe como rei de toda Israel. Você quer saber como ele recebeu essas unções? Fique comigo até o final do vídeo e você vai saber como que Davi conseguiu chegar a essas 3 unções e o que elas fazem na nossa vida. Amém? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, ative os sininhos de notificações para você não ficar sem nenhum vídeo nosso, ok? Então, nós vamos começar lendo uma parte da Palavra de Deus aqui em 1 Samuel, capítulo 16, onde Davi recebe a sua primeira unção. No capítulo 16 de 1 Samuel, no versículo 13, fala assim: Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O interessante aqui dessa palavra é que quando Samuel vai na casa de Jessé o belemita, Deus o envia àquela casa e fala: olha, na casa de Jessé me provide um dos filhos dele, e um deles será o rei. E quando Samuel chega na casa de Jessé, está ali os 7 irmãos de Davi, mas Deus não tinha escolhido nenhum deles. Deus escolheu o Davi, que estava trabalhando, estava cuidando das ovelhas pejadas do seu pai. Quando Davi chega na casa, chamado por Samuel, ali Deus fala com Samuel: esse é o novo rei de Israel, unge ele. E naquele momento, Samuel derrama o azeite da unção real sobre a cabeça de Davi, e Davi ali é consagrado rei. Essa unção, eu quero dar o nome de a unção do chamado. Por quê? Porque quando nós recebemos o chamado de Deus, nós agora vamos aprender a valorizar tudo que Deus coloca nas nossas mãos. É engraçado notar que quando Davi recebe esse chamado, ele não vai diretamente para o trono de Israel. Saul ainda era o rei de Israel. E nesse momento, Davi agora é consagrado por Deus. Mas quem era o rei ainda era Saul. E a primeira coisa que Davi tem que fazer, o primeiro desafio que ele tem que fazer agora é matar um gigante. Ele é chamado ali pelo seu pai, é levado para levar pão aos seus irmãos, e quando ele chega ali no campo de batalha, um filisteu está fazendo um desafio com o povo, com o exército de Israel há 40 dias. E nenhum daqueles homens queria lutar com aquele gigante. Por quê? Aquele gigante era enorme, tinha quase 3 metros de altura, a sua armadura pesava quase 300 quilos, e só para você ter uma ideia do tamanho do problema, só a ponta da lança de Golias pesava 5 quilos. E ele era guerreiro desde a sua mocidade. Quando Davi chega ali, a unção do chamado, aquela unção que ele recebeu na sua casa, o Espírito Santo se aposta de Davi e fala com ele assim: você tem aliança com o Eterno, ele não tem. E Davi fala: eu quero lutar com esse homem. E quando nós recebemos essa unção do chamado, não há dificuldade que nos coloque medo. Não há problema que nos coloque medo. Por quê? Porque nós temos uma unção sobre a nossa vida. A unção do chamado ela é poderosa. Davi vai, desce ali no campo de batalha, aonde Saul deveria estar, mas ele era o ungido do Senhor. Ele desce ali, ele pega 5 pedras no ribeiro e vai lutar com um gigante com uma funda. E quando ele pisa no campo de batalha, ele já fala da vitória que ele teria, pega a sua funda, joga a pedra, guiada pelo Espírito Santo de Deus, e ele derrota o gigante, e todos ali proclamam a vitória de Davi. A partir daquele momento, Davi se torna um dos homens mais conhecidos de Israel. E a unção do chamado, ela trouxe para Davi também não só a glória, mas ela trouxe também a perseguição. A primeira coisa que Davi recebe quando ele é ungido, ele vence o gigante. E depois ele começa a ter habilidade para fazer alianças. Deixa eu te falar uma coisa, quando você tem a unção do chamado, Deus vai fazer você fazer alianças com pessoas que vão ajudar você a crescer.
pessoas que vão fazer você olhar mais longe no ministério, pessoas que vão usar da experiência delas para abrir os seus olhos. Você vai ter habilidade para fazer aliança com as pessoas. A primeira pessoa que Davi faz uma aliança é com o filho de Saul, que é chamado de Jonatas. Davi faz aliança com ele e se torna amigo íntimo de Jonatas, porque Davi era um homem que fazia ponte com as pessoas. A terceira coisa que nós alcançamos com a unção do chamado é estrutura para vencer as tribulações. Daquele momento, Saul começa a perseguir Davi e começa a querer matar Davi de qualquer jeito, porque Saul sabia que Davi seria o próximo rei de Israel. E ali ele começa a tentar matar Davi de qualquer jeito. E a palavra de Deus fala que Davi, ele se esconde numa caverna chamada Caverna de Adulão. E dentro dessa caverna, ele leva os seus parentes, o seu pai, a sua mãe, para o outro reino e pede àquele rei que fique com seus familiares. E ele fala assim: até que Deus saiba o que vai fazer da minha vida. Vai ter momentos na nossa vida, meu amigo, que o chamado vai trazer para nós situações em que nós não vamos saber o que fazer, vamos ter que ter estrutura para vencer as tribulações. Amém? Ele também, a unção do chamado traz habilidade para liderar. Quando Davi entra nessa caverna, a palavra de Deus fala que se juntaram a ele 400 homens, e que eram homens amargurados de espíritos, homens que eram procurados, homens que deviam à sociedade, a palha da sociedade estava ali. E Davi tinha habilidade para transformar pessoas. Ali Davi pega aqueles 400 homens, aqueles homens que ninguém queria, aqueles homens que eram um problema para a sociedade. Davi transforma esses homens nos seus valentes. Davi tinha habilidade para transformar pessoas. A unção do chamado vai trazer habilidade para você transformar as pessoas para trabalhar ao seu favor. A quinta coisa é que Davi nos ensina algo muito importante. Isso aqui é uma coisa tremenda. Davi ensina para mim e para você o temor em não tocar nos ungidos de Deus. Davi teve duas oportunidades para matar Saul. Uma quando a Saul entra dentro de uma caverna, que está em 1 Samuel 24, versículo 6. Ele entra dentro da caverna e Davi corta a orla do seu manto. E naquele momento o coração de Davi dispara, ele contém os seus homens e fala assim: longe de mim de tocar no ungido do Senhor. Então, Davi nos ensina que a nossa hora vai chegar. Nós não precisamos puxar o tapete de ninguém. Nós não precisamos avançar na frente de ninguém, porque a nossa hora já está no relógio de Deus, já está no kairós de Deus. O momento certo Deus vai nos honrar. Outra oportunidade que Davi teve para matar Saul foi quando ele estava indo contra Davi. E eles estavam dormindo numa planície, e Davi vai ali, ele e o seu moço, e ele passa pelo exército, e ele chega diante de Saul. Saul estava dormindo, e Davi pega a lança, e aquele homem, Abisai, que estava com Davi, fala assim: deixa eu matar o rei. E ele falou assim: não toque no ungido de Deus. E Davi está ensinando para a gente o quê? Vai ter horas que pessoas vão falar com você assim: olha, é o momento de Deus te honrar, mas espere Deus te honrar de fato e de verdade. Davi está nos ensinando a não falar de pastores, a não falar de líderes, a não falar de pessoas que muitas vezes nos estenderam a mão, e muitas vezes nós não estamos mais na igreja daquela pessoa, e muitas vezes nós começamos a falar mal. Meu irmão, se você não pode falar bem, ore por essa pessoa. Davi nos ensina isso. Então, ele nos ensina a unção do chamado. Ele ensina para a gente a vencer os problemas, ele vence o gigante, habilidade para fazer aliança, estrutura para vencer as tribulações, habilidade para ser líder, habilidade para não tocar nos ungidos do Senhor. Amém? E agora, Davi recebe a sua segunda unção. Vamos ver lá em 2 Samuel, capítulo 2, do versículo 4. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4. Davi agora é ungido a segunda vez, e ele começa a reinar sobre a tribo de Judá. No versículo 4 fala assim: então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá.
E informaram Davi que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Saul e Jonatas já estavam mortos pelo exército filisteu. E agora Davi vai para a região de Judá, ele consulta Deus e vai. E ali naquele momento os anciões de Judá, eles pegam Davi, ungem Davi a segunda vez, e essa unção eu quero chamar de unção da perseverança. Essa é uma hora, meu irmão, em que você tem que prestar bastante atenção. Davi é rei agora sobre a tribo de Judá. Quantas tribos tinha Israel? 12 tribos. Ele está reinando somente sobre uma tribo. E nesse momento você não pode se contentar com uma parte só da promessa. Davi não se contenta em ser rei só de Judá. O chamado dele era para ser rei sobre Israel. E esse é um momento em que você tem que prestar bastante atenção, porque tem pessoas que param no meio do caminho. Por isso que essa unção é a unção da perseverança. Unção para você correr atrás daquilo que Deus falou com você. Daquilo que Deus, lá atrás, quando Ele usou um profeta, quando Ele usou a palavra numa pregação, e Deus falou com você que ia usar a sua vida. Então não se contente em ficar com parte daquilo que Deus prometeu. Então Davi, ele agora é rei. Ele reina 7 anos em Judá. Mas Davi tinha um chamado para ser o rei de Israel e não só de uma tribo. Então deixa eu te dizer uma coisa. Não se contente com um pedacinho só da promessa. Se Deus falou algo grandioso com você, meu querido, lute para chegar até o fim com toda a plenitude da promessa em suas mãos. Davi nos ensina aqui que nós não podemos ficar parados, que nós devemos ir atrás daquilo que Deus nos falou. Deus falou que você vai viajar ao mundo, então estude, faça cursos, comece a fazer ponte com as pessoas, começa, meu querido, a validar aquilo que Deus falou com você. Glória a Deus, nós temos 2 unções, unção do chamado e unção da perseverança. E agora nós vamos para a terceira unção que Davi recebe. E qual que é o nome dessa unção? O nome dessa unção é unção da conquista ou unção da plenitude. Glória a Deus. E nós vamos ver aqui em 2 Samuel, capítulo 5, quando Davi agora é ungido o rei de Israel. No capítulo 5, no versículo 3, fala assim: Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram a ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles alianças em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Unção da conquista. Agora se cumpre aquilo que foi falado lá na casa do pai dele. Jessé, você será o novo rei de Israel. Mas se passar muito tempo, e Davi nos ensina, ele foi chamado, você foi chamado, então persevere, e para você conquistar tudo aquilo que Deus quer colocar nas suas mãos. E uma coisa interessante na unção da conquista, que é uma hora muito perigosa, meu querido. É uma hora que você tem que vigiar. É uma hora em que você não pode dar ouvidos àquilo que as pessoas falam muitas vezes. Porque muitas pessoas vão tentar desmerecer o que você conseguiu. Muitas pessoas vão tentar desvalorizar aquilo que Deus colocou na sua mão. E aqui a história conta que Davi, ele queria uma cidade para colocar o seu palácio. E os jebuseus, que eram o dono dessa cidade, não queriam que Davi entrasse ali. E eles falaram assim, se Davi vir para cá, até os mendigos, até os aleijados e os cegos vão colocar Davi para correr. O que isso quer dizer, meus irmãos? Pessoas tentando desmerecer a conquista que Deus colocou nas suas mãos. Tudo que Deus coloca nas suas mãos é bênção. Não desvalorize o que Deus coloca nas suas mãos. Não ouça os aleijados e os cegos espirituais, porque muitas vezes querem o teu lugar, querem a tua bênção e acham que vão desmerecer aquilo que Deus fez na sua vida. São 3 unções: a unção do chamado, a unção da perseverança e a unção da conquista. Davi nos ensina aqui que nós devemos ir até o fim, que nós devemos lutar por tudo aquilo que Deus fez por nossas vidas. 3 unções. Eu profetizo na sua vida que você terá essas 3 unções e conseguirá chegar até a última unção, que é a unção da conquista. Se você gostou desse vídeo, você curte ele, compartilhe, ative o sininho de notificações
e que você possa receber o abraço do nosso canal Conectados com Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.